Olá, o meu nome é Ana Cristina, estou no Chega quando a fundação do Chega, do mesmo, portanto ainda não era partido político. Eu costumo dizer que o Chega nasceu de um sonho de um homem, um sonho que contagiou outras pessoas. Fazia sentido e como fazia sentido, outras pessoas foram contagiadas por esse sonho. No meu caso, eu vim pela mão da Lucinda, há 2 anos e pouco, que me falou do projeto do Chega. Fez-me todo o sentido, porque dentro do panorama político nacional sempre participei ativamente, sempre exerci o meu direito de voto, até porque acho que quem reclama, e é usual, o português gosta de reclamar, só tem direito de o fazer se exercer o seu direito de voto. E é comum as pessoas reclamarem, mas depois, no dia das eleições, não marcarem a sua posição e não exercerem o seu direito de voto. E, portanto, quando a Lucinda me falou deste projeto, isto fez-me sentido e juntei-me. Eu acredito que não éramos mais de 15. É interessante também contar aqui, éramos, penso eu, uns 12, 15. Marcou-se um almoço em Loures, foi a primeira recolha de assinaturas, onde o Nuno Afonso foi ter connosco. Estava presente o Luís Graça, o Ricardo Regala, também o Carlos Monteiro, o vice-presidente do Conselho de Jurisdição, Lucinda, a Elisa, da mesa do Conselho, Cristina Vieira, porta-voz na altura, estou-me a tentar lembrar, a Fernanda também, presidente do Conselho de Jurisdição. Portanto éramos, penso que não chegávamos a 15. Foi o primeiro almoço de pessoas que se juntaram. O Nuno Afonso veio ter connosco, levou uma bancada, fomos para Loures. Eu não sei exatamente o nome, mas é um sítio onde tem um parque, uns restaurantes, portanto nós almoçámos, fomos para esse centro ali de Loures e fomos falar com as pessoas, demos a cara, explicámos qual era o projeto. Algumas pessoas acolheram-nos bem, outras nem por isso, e portanto isso foi o começo de uma caminhada de recolher assinaturas. Havia pessoas, hoje toda a gente sabe quem é André Ventura, como é óbvio, mas há 2 anos e pouco nem toda a gente conhecia, outros conheciam através do Benfica, como sabem, e depois ou gostavam ou não gostavam, enfim. Isto para dizer como é que eu cheguei até aqui. Eu sempre me movi muito por causas e preocupa-me muito as pessoas, o estado da nação, e preocupa-me enquanto pessoa individual. Acredito que cada um de nós pode fazer alguma coisa e a inércia para mim é uma coisa que eu não consigo conceber. Acredito que cada um naquilo que tem, naquilo que possui, na sua capacidade, no seu dom, pode fazer efetivamente a diferença, pode fazer alguma coisa. E neste caso aqui, quando ainda éramos ainda nem tínhamos o André na Assembleia da República, muitas pessoas não acreditavam e diziam, mas o que é que vocês vão fazer? Já há tantos partidos políticos. E eu costumo dizer, nem que sejamos o grão de areia na engrenagem. O grão de areia na engrenagem faz toda a diferença. Vamos estar ali a moer. Portanto, eu tenho esta convicção. Obviamente que há dias que estamos mais lá em cima, há outros dias que a coisa esmorece e estamos um pouquinho mais cá em baixo, mas acredito, efetivamente, que podemos fazer a diferença e não me conformo e acredito que a política, os políticos servem para servir as pessoas. Portanto, a essência deste partido, a gênese do Chega, nasceu por uma lacuna que existia na política portuguesa, porque os partidos com assento parlamentar, até então, na minha concepção, não ouviam o cidadão comum. Daí surgir muito
aquilo que até hoje se ouve, aquele homem diz aquilo que nós dizemos, aquele homem diz aquilo que nós necessitamos, e é exatamente isso que tem que ser o Chega. O Chega é a voz do cidadão comum, o cidadão que se levanta para trabalhar todos os dias e paga os seus impostos. É isso que eu acredito, e enquanto eu acreditar e que isso faz sentido para mim, isso vai certamente mover-me e para um futuro melhor para o meu filho, porque eu sou mãe de um menino de 11 anos e, portanto, eu acredito nisso. E quando falam, e é interessante, como agora nas últimas eleições, nós somos um fenómeno, porque ninguém percebe muito bem que eleitorado é que o Chega foi buscar. Pois bem, eu pessoalmente não concordo quando dizem que o Chega foi roubar eleitorado ao CDS algum. O Chega foi roubar eleitorado ao PSD, ao CDS. Sim, ok. Mas essencialmente eu acredito numa coisa. Pelas pessoas, muitas pessoas com quem eu falo, e de há 2 anos e qualquer coisa a esta parte, falo com centenas de pessoas e com muitas pessoas, e eu ouvi muita gente dizer-me: nunca votei na minha vida, eu não acreditava na política, eu já não votava há 20 anos, eu não votava há 30 anos, e nós acordámos este gigante que se chama abstenção. E, portanto, eu acredito que o nosso grande eleitorado é a abstenção. É aquelas pessoas que estavam completamente desacreditadas da política e que olharam e faz sentido, há ali qualquer coisa naquele partido que me representa. Aquelas pessoas têm aqui alguma coisa, um bocadinho de mim. E é essencialmente esse eleitorado que eu acredito que é o Chega, no qual, obviamente, eu estou incluída. Porque eu, agora no Chega, eu sou conselheira nacional e também tesoureira da Distrital de Lisboa. Mas antes aqui de estar no Chega, eu não militava por nenhum partido político, portanto eu não vim de nenhum partido. Eu era uma cidadã comum, como muitos de vós que hoje são do Chega. Agora, era sim, e sempre participei em algumas causas, que não vou agora referir, alguns movimentos que me faziam sentido e eu participava, mesmo dentro do meu anterior trabalho, onde eu tive perto de 19 anos na direção financeira de uma multinacional. Sempre participei ativamente junto da Comissão de Trabalhadores, eu fui inclusive convidada para fazer parte do sindicato e nunca aceitei porque não me fazia sentido, a parte ali dos sindicatos. Nada contra os sindicatos, acho que são importantes, a classe trabalhadora tem que ser representada, como é óbvio, mas depois há aqui também os extremos, temos que defender os trabalhadores, mas também temos o lado do patrão e depois temos que saber aqui muito bem representar aqui as duas partes, porque sem patrões não há trabalho. E aqui esta esquerda que nos vendem agora de defender a classe operária, os trabalhadores, e o patrão é que é o mau, mas a verdade é que quem gera riqueza no país, quem gera trabalho é os patrões, são as empresas, mas temos que aqui saber dosear esta situação, aqui estes dois lados, e por isso para mim, os meus colegas vinham ter recorrentemente comigo e pediam-me ajuda sobre um ou outro assunto e eu sempre fui ali a mediadora, sempre tentei mediar a situação e nunca gostei e não gosto de radicalismos e portanto é muito importante aqui saber dosear aqui isto para dizer o quanto eu sempre me movi por causas e de ser muito ativa em relação às coisas que me fazem sentido ser, obviamente. Pretendo continuar e eu, como disse anteriormente, continuarei e ao lado do André, por quem tenho, além do respeito, tenho carinho, porque são 2 anos e qualquer coisa que caminho ao lado deste homem e também desta direção, a atual que foi eleita recentemente, mas anteriormente foi reconduzida, a primeira direção praticamente foi reconduzida. Eu tenho o maior respeito por estas pessoas com as quais eu caminho há 2 anos, confio nesta direção e aquilo que eu pretendo é que eu possa agregar, possa somar
com a direção nacional, com a distrital a qual eu pertenço, que eu possa também colaborar não só com a minha distrital de Lisboa, mas com as distritais de todo o país, porque isto no fundo acaba por ser... O partido cresceu, obviamente, tomou outras proporções, mas como sendo fundador e do início, eu conheço as distritais do país todo e acabo por falar com o país todo, e é isso que eu quero continuar, e o segredo do Chega e não pode, eu que eu espero, e nunca perco esta essência de ter este lado familiar, de nos conhecermos, este espírito de interajuda. Quando uma distrital precisa de alguma coisa, há uma dúvida, ligamos para outra distrital e portanto, porque todos estamos aqui a trabalhar para o bem comum, que é as pessoas, e portanto a política, acabo por me repetir um bocadinho, mas isto só faz sentido quando trabalhamos para as pessoas, e por isso eu tenciono continuar a caminhar e trabalhar nesse sentido para melhorar a vida das pessoas, trabalhar em união, junto com os meus companheiros, os meus colegas distrital, com a direção nacional, com os conselheiros nacionais, que também têm um papel fundamental dentro do partido, entre convenções, que é o órgão mais importante do partido, os conselhos, onde se decide muitas coisas e onde também o André nos ouve e tem a oportunidade de ouvir a nossa opinião e esclarecer, e às vezes, por vezes, quando há coisas a decidir e que são, pronto, é à porta fechada, é entre nós, como é óbvio, é isso que eu pretendo continuar a fazer, e que o nosso Chega cresça e, acima de tudo, que possamos mudar a vida de Portugal, porque em nós há o sonho que partiu de um homem, um sonho que contagiou muitos. Esse sonho está cá dentro e temos muita vontade de mudar o mundo, neste caso mudar o nosso país.